A paz do Senhor Jesus para todos meus queridos irmãos e irmãs que neste momento me acompanham através desta gravação. Queridos irmãos, aonde quer que vocês estejam, receba a doce e bendita paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu estou feliz, estou alegre, porque ontem foi um culto memorativo. Por que memorativo? Porque foi o culto de Santa Ceia, onde nós comemos, participamos do cálice, que simbolizou, depois da apresentação, o sangue de Jesus. Porque o Senhor chega a dizer na sua palavra: todas as vezes que comer e beber do meu sangue, fazei em memória de mim. E ali, meus irmãos, na hora que a igreja tocou no sangue de Jesus, o Espírito Santo visitou aquele ambiente. E nós não aguentamos a presença do Senhor e fomos impactados pelas línguas estranhas de Deus. E eu quero transmitir para vocês, daqui de onde eu estou, esta alegria para o teu coração, a alegria do Espírito Santo. Eu quero que você saiba que Jesus te ama. Eu quero que você saiba, por mais que você esteja no erro, mas eu quero que você saiba de uma coisa: Jesus, ele te ama. E ele tem obra na tua vida. Jesus também quer te preencher com a alegria do Espírito Santo. Eu quero que você saiba que Deus, ele tem plano de salvação na tua vida. Você pode fazer tudo de errado, mas eu quero que você saiba que Deus te ama e Deus quer te salvar. Entrega a tua vida para Jesus. Se renda a Jesus. Aceite a Jesus como teu Salvador. E eu te garanto que a tua vida, se a tua vida já é uma bênção, eu te garanto que esta bênção que você vive hoje será muito maior do que essa de agora. Mas eu quero ainda transmitir daqui de onde eu estou a alegria que transborda no meu coração, que vem da palavra de Deus. Eu quero ler um texto sagrado com vocês e afirmar para vocês que Jesus não esqueceu de ti e não te esquecerá jamais. Eu quero ler com vocês no livro de Primeira Crônica, o capítulo é o 13, o verso de número 14, sobre a vida de Obed-Edom. Eu quero contar para vocês a história deste homem e vocês vão entender e saber que Deus não esquece dos seus. Eu quero que você abra, por favor. Eu te peço, por favor, no nome de Jesus, abra a sua Santa Bíblia, aonde quer que você esteja. No livro de Primeiras Crônicas, verso de número 14 do capítulo 13, que diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a sua família e tudo quanto tinha. Repita comigo essas palavras: Senhor Deus, fala comigo. Traga a alegria que eu necessito. Traga o refrigério para minha alma. Diga: Senhor, me perdoe se tenho cometido alguma coisa que não tenha sido do teu agrado. Me perdoe. Me faça sentir a alegria do teu Espírito Santo fruir na minha alma. Todos dizem amém e amém. Obed-Edom. Eu quero resumir para vocês em poucas palavras a história de Obed-Edom. Eu quero resumir para vocês entenderem como Deus ele age, como Deus trabalha, como Deus ele é soberano em tudo o que ele faz. Jesus ele projeta
E quando Jesus projeta, ele não projeta para perder, ele só projeta para ganhar. E eu tenho certeza que Deus está projetando a tua libertação, a tua transformação. Eu tenho certeza que Jesus e o Espírito Santo, a Trindade Santa, está projetando como irá fazer de você um vaso novo, fazer de você uma nova pessoa, fazer de você, aleluia, um instrumento para o uso dele. Assim como Deus também, ele projetou para abençoar Obed-edom, ele está projetando para te abençoar. A história relata sobre Obed-edom. A Bíblia diz que Davi reúne os seus homens, faz uma reunião com seus homens para buscá-la a arca de Deus, a qual habitava nos tempos do rei Saul. A palavra do Senhor diz que Davi reúne os seus homens e vai buscar a arca. Os seus homens vão buscar a arca com Davi. Quando Davi ele vem da cidade aonde a arca estava depositada, Davi ele vem jubilando, Davi ele vem se alegrando, Davi ele vem dançando, tocando a sua harpa, tocando os seus tamborins, tocando os instrumentos musicais que Davi utilizava. E diz a palavra que no meio do caminho os bois, aonde a arca estava em cima, a qual os bois trazia nos carros de boi, diz que os bois tropeçaram. E diz que aquele homem que estava cuidando da arca estendeu a mão para pegar. E diz que na hora que ele estendeu a mão, ele foi morto na hora. Não me pergunte por quê, que eu também não sei lhe explicar. Mas uma coisa que eu sei lhe explicar, que a arca simbolizava naquela época a presença de Deus. Davi se alegrava com seus homens, porque eles estavam trazendo consigo a presença de Deus. E aonde há a presença de Deus, há alegria. Aonde há a presença de Deus, o ambiente fica diferente. Aonde há a presença de Deus, nós sentimos alegria que chegamos a derramar lágrimas. E Davi e os seus homens estavam sentindo quando eles vinham a presença de Deus. Mas diz que a presença do Senhor foi interrompida pela permissão de Deus. Depois daquela tragédia que aconteceu, a arca não pôde mais seguir em frente. Mas a Bíblia chega a dizer, irmãos, que na beira da estrada morava um homem por nome de Obed-edom. Esse homem era esquecido, esse homem era desprezado, esse homem e a sua família, eles eram amaldiçoados. A Bíblia diz que Obed-edom não prosperava. A palavra do Senhor chega a dizer que Obed-edom ele não prosperava. Ele não era visitado. Obed-edom ele era desprezado pela sociedade daquela época. Davi tinha vencido Golias. Obed, ele pertencia à linhagem de gigantes. Obed, ele se escondia com medo, porque Obed ficou sabendo que Davi tinha derrotado Golias naquela batalha. Por isso que Obed estava isolado, amaldiçoado, vivia com medo, afligido com a sua família. O que Obed plantava não produzia. Aonde Obed colocava os pés, parece que a maldição estava lá. A Bíblia diz que Davi pegou a arca de Deus, a arca que vinha em cima dos bois, e falou assim: Obed, a arca de Deus pode ficar na tua casa. Obed, ele abriu as portas para a presença de Deus. Obed escancarou a porta da sua casa para Deus entrar.
Obed não falou não para Deus. Obed falou sim para a presença de Deus, irmãos. Mas, irmão Antônio, o que é que você quer falar? A presença de Deus está batendo na tua porta. A presença de Deus está batendo no teu coração. Sabe por que você está afligido? Sabe por que essa angústia está te matando? Porque não tem presença de Deus contigo. Mas eu te garanto que se você abrir a porta do teu coração para Deus, o Espírito Santo vai entrar em você. E essa tristeza, ela vai se transformar em alegria. Essa lágrima de aflição será transformada em lágrima de vitória. Porque aonde há a presença de Deus, a alegria, a transformação, a mudança, a prosperidade. A casa de Obed ficava na beira da estrada. Mas a Bíblia chega a dizer, irmãos, que depois que a arca de Deus foi depositada na casa de Obed-Edom, tudo na casa de Obed foi mudado. O que Obed plantava anteriormente não dava, mas depois que a arca foi depositada na casa de Obed, o que Obed plantava dava. Não é o que está na Bíblia, mas para que você entenda, para que você compreenda que a presença de Deus é algo extraordinário. Eu quero te pedir, irmãos, saiba dar valor à presença de Deus. Você quer prosperar? Esteja a presença de Deus contigo. Você quer ser um homem bem-sucedido? Esteja com você a presença de Deus contigo. Você quer abençoar os outros? Ande com a presença de Deus contigo. Você quer ser paciente? Tenha a presença de Deus contigo. Você quer amar o seu parente? Tenha a presença de Deus contigo. Você quer que aonde você colocar a planta dos teus pés seja abençoado? Ande com a presença de Deus contigo. Você quer que aonde você colocar as tuas mãos, ande com a presença de Deus contigo. Porque a Bíblia diz que José foi vendido pelos seus irmãos e foi levado para o Egito. Antes de passar como rei do Egito, ele passou na casa de Potifar e diz que tudo que José punhava as mãos, Deus prosperava. José foi para a cadeia, José prosperou na cadeia. José foi chamado na presença do rei. José, ele foi substituído de cargo. José foi governador do Egito, porque na vida de José havia a presença de Deus. A Bíblia Sagrada chega a dizer que Eliseu, ele passava num certo caminho e uma certa mulher observava Eliseu. E em um certo dia aquela mulher falou para o seu marido: marido, eu ando observando que esse homem que passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. Alabassuricanda alabás. Nebra lamanassurianda labrasteia. Por quê, irmãos? Porque na vida de Eliseu havia a presença de Deus. Você quer ser bem-sucedido sobre a terra? Tenha com você a presença de Deus. A Bíblia diz que depois que a arca foi depositada na casa de Obed-Edom, diz que a família de Obed-Edom foi abençoada. A Bíblia diz, irmã, que quando a presença do Senhor Jesus chegou na casa de Obed-Edom, a vida de Obed-Edom foi transformada. A Bíblia chega a dizer que quando a arca do Senhor foi depositada na casa dele, quer dizer a presença de Deus, diz que Obed-Edom começou a prosperar. Diz que Obed-Edom não era mais um homem angustiado, não era um homem mais triste, desamparado, não, porque a presença do Senhor bateu na porta de Obed e ele abriu e Jesus entrou. Lembra do que eu falei, que Jesus não esquece dos seus. Essa mensagem continua no próximo vídeo, na próxima gravação. Me espere, porque Deus ainda vai falar com você.